A mensagem de hoje, então, irmãos, está baseada no livro Desejado das Nações, no capítulo 27, e em Mateus capítulo 8, e Mateus capítulo 9, mudando um pouquinho agora, né? E Marcos capítulo 1, 40 a 45, e 2, de 1 a 12, e Lucas capítulo 5, 12 a 28. Quando a gente for ler os evangelhos, é bom a gente ler, às vezes, quando tem uma referência, lê os três, que você vê que alguma coisa acrescenta no outro. É gostoso a gente saber disso, que eles falaram do mesmo assunto e alguns acrescentam algo a mais. Irmãos, nesses textos que nós passamos aqui, conta duas histórias que nós vamos ver nesta manhã. Nós nem vamos ler muita Bíblia, porque não é que não vamos ler a Bíblia. Nós vamos citar textos muito conhecidos, vamos ler um pedacinho dela. Dois milagres de Jesus. Um foi, quem quiser ficar com a Bíblia aberta no livro de Marcos, no capítulo 1, o verso 40 a 45, nós vamos ler o livro de Marcos, tá? No capítulo 1, 40 a 45, e no 2, de 1 a 12. Nós vamos ler dois relatos aqui, e um relato é a cura do leproso, e o segundo relato é a cura do paralítico. Marcos capítulo 1, o verso 40 a 45, e o capítulo 2, de 1 a 12. Irmãos, nós na Covid morria de medo de pegar a Covid, não é? Pegar a Covid era a morte certa. Quase. Então, morte certa assim, a gente pensava, não era isso? Foi tanto medo, que a gente tinha medo de pegar o Covid, porque pegar o Covid era morrer. Há anos atrás era AIDS. Quando estourou lá nos anos 90. Pegar Covid, pegar AIDS era morte certa. Eu vi algumas pessoas morrerem, né, com AIDS. Mas eu quero voltar ao pensamento aqui há 2000 anos atrás. De todas as doenças conhecidas no Oriente, irmãos, era a lepra a mais temida. O seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchiam de temor os mais valorosos, por mais forte que fossem. Quando tinha medo da lepra. Entre os judeus, irmãos, era considerada um juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada o açoite. Entre os judeus, a lepra era chamada de o açoite. O dedo de Deus. Está com lepra? Pois é, porque você é pecador. Deus está te castigando. Você está pagando pelos seus pecados. E entre os judeus morriam de medo. Profundamente arraigada era a lepra, tida como um símbolo do pecado. Uma pessoa, irmão, suspeita de lepra deveria se apresentar ao sacerdote, e aí os sacerdotes iriam decidir o caso dele. Caso ele fosse diagnosticado com lepra, ele era afastado dos parentes, afastado da sociedade, ele era considerado morto, vivo, morto. Irmãos, era uma enfermidade terrível. E a pessoa, ao ser diagnosticada com este mal, ali mesmo ele morria psicologicamente. Era morte certa, morte dolorosa, morte triste, abandonado. E ele, irmãos, deveria ainda mais publicar sua própria desgraça. Ele precisava sair gritando: imundo, imundo. Se vinha alguém no caminho e ia passar por ele, tinha que gritar: ei, imundo, imundo. Irmãos, Era para poder a pessoa que estava boa se desviar dele. Se desviar dele. Afasta de mim, porque eu sou imundo. Eu sou um desgraçado. Eu estou sofrendo a consequência dos meus pecados. Era isso que eles acreditavam. Onde Jesus ministrava, irmãos, haviam muitos desses leprosos. Mas Jesus
Curiosamente, até esse episódio, não tinha curado nenhum ainda. Dentre muitos leprosos que havia naquela região, ouvindo falar de Jesus e vendo o que ele fazia, de longe ele via, porque ele não podia ficar perto da multidão, ele, no seu coração, começou uma fé. Será que Jesus me curaria? Será que ele teria misericórdia de mim? Ou será que ele iria fazer como os outros, ia me expulsar da sua presença? Havia uma dúvida muito grande naquele homem. Fé e dúvida. Ele viu os milagres e dizia, ele pode me curar. Ele tem capacidade para isso. Será que ele vai me aceitar? Ou será que ele vai me rejeitar? Irmãos, a última vez que alguém foi curado de lepra na Bíblia foi lá com Eliseu, Naamã. Séculos e séculos, nunca ninguém tinha sido curado por um milagre. Mas aquele homem disse, Jesus tem capacidade para isso. Eu preciso ter a coragem de ir para lá. Como que eu faço? Na cidade eu não posso ir. Não posso entrar, não posso chegar perto de Jesus, que tem uma multidão muito grande. Eu vou ficar esperto. Um dia eu topo com Jesus no caminho sozinho. Começou a pensar, um dia eu topo com Jesus sozinho no caminho. Mas diz Ellen White, irmãos, que um dia Jesus estava na montanha e ele desceu. E eu imagino que ele ficou de cima olhando. E diz Ellen White que ele viu Jesus de longe, ele escutava Jesus pregando e Jesus fazendo vários milagres. E aquela fé agora cresceu muito mais, foi algo, ele disse, é agora ou nunca. Diz a Bíblia que ele correu. Ele esqueceu que tinha que gritar o que mesmo? Imundo, ele não tinha imundo coisa nenhuma. Ele correu em direção à multidão. E a multidão fez o quê? Correu de longe dele. Abriu o caminho. Abriu o caminho. Ele não estava preocupado com a multidão. Ele não estava preocupado com o que iam dizer dele. Ele queria se apresentar a Jesus. E ele correu, se ajoelhou e disse, Senhor, se tu podes, tu podes, se quiseres, me purificar, oh irmãos. Jesus, irmãos, tocou no leproso e disse o quê? Quero ser limpo. Jesus respondeu imediatamente, sabe, irmãos, aquele homem foi a Jesus com o simbolismo do pecado, se aproximou de Jesus porque ele havia ouvido e visto muitas vezes. Nunca ninguém tinha sido afastado de Jesus. Todos aqueles que foram em busca de Jesus, Jesus atendeu e ele foi em busca de auxílio. Se quiseres, o Senhor pode me curar. E Jesus curou. Irmão, mas Jesus curou aquele leproso, não foi só pelo leproso. Jesus queria beneficiar muitas pessoas que não estavam ali presentes. Jesus, irmãos, ele tocou no leproso. Era proibido tocar no leproso, porque se contaminaria. Os discípulos mesmo tentaram afastar aquele homem de Jesus, mas Jesus tocou. Assim, irmãos, como era o símbolo, a lepra, símbolo do pecado, Jesus veio aqui e tocou, mas não se contaminou. Ele não se contaminou. Sabe, irmão, Jesus, eu quero ler agora o texto, Marcos no capítulo 1, o verso 43. Depois que Jesus curou o leproso, disse, vamos ler? Verso 43 e 44. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe,
olha, não diga nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. É aqui, irmãos, que nós vamos nos deter um pouco mais. Jesus disse severamente para ele: ei, vai muito depressa, vai depressa ao santuário e se apresenta ao sacerdote. Por que será que Jesus falou isso, irmãos? Mostrar o poder, né? Quem é que tinha dito que ele era leproso? O sacerdote. Quem é que tinha que dizer que ele não era mais leproso? O sacerdote. E Jesus disse: vá depressa, antes desse boato chegar lá. E Jesus não falou isso, mas é isso que ele está dizendo. Antes desse boato chegar lá, que foi eu que curei você, chegue lá, se apresente para ele. E eles vão dizer para você se você é curado ou não. Ô irmãos, Jesus queria atender àquelas pessoas que não estavam ali presentes. Queriam que eles mesmos, por si, dissessem: está curado. Aí depois pode dizer que foi Jesus. Irmãos, se chegasse lá o boato que Jesus tinha curado aquele homem, sabe o que eles poderiam fazer? Não está curado. Jesus não, esse homem aqui não está curado. Ele é um charlatão. Ele foi tipo contratado para atuar. Exatamente. Ele não, quer dizer, ele não tem lepra não, mas é que ele também não tinha. Viu como a sabedoria de Jesus? Mas o que Jesus queria que as pessoas, o que ele quis atingir? Os sacerdotes. Eles deram o diagnóstico de lepra e agora eles iriam dar o diagnóstico de curado. Para a glória de Deus. Sabe, irmãos, Jesus não convenceu todos os sacerdotes. Não converteu todos os sacerdotes. Mas dizem Atos, no capítulo 6, o verso 7, que depois da morte de Jesus, muitos dos sacerdotes seguiam a Jesus. Seguiam a fé cristã. Amém por isso? Amém. Jesus não conseguiu atingir a todos, mas ele atingiu a muitos. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra de libertar a alma do pecado. Quem quer que lhe caia de joelhos aos pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ouvirá a resposta: quero ser limpo. Sabe, irmãos, às vezes nós pedimos muitas coisas para Deus. Pedimos bênçãos materiais, pedimos saúde, pedimos vida longa, pedimos um monte de coisa. Mas às vezes esquecemos de pedir para Deus o que mesmo? Senhor, me purifica dos meus pecados. Às vezes, irmãos, ao pedirmos essas coisas a Deus, bênçãos materiais, às vezes Deus não nos dá aquilo que pedimos. Às vezes Ele demora a responder. Mas se nós pedirmos, irmãos, perdão dos pecados, me cura, me limpa desse mal, Jesus vai responder rapidamente, irmãos, porque Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. A outra história, irmãos, a cura do paralítico. História muito conhecida, está em Marcos capítulo 2, verso de 1 a 12. Diz Ellen White, irmãos, a Bíblia não fala, mas diz Ellen White que aquele homem era paralítico. Sabe por quê? Vocês sabem por que ele era paralítico? Por causa dos seus pecados. Eu não sei que pecado foi que ele fez, ou que fazia, mas ele era paralítico por causa dos seus pecados. E este homem tinha ido à igreja, agora arrependido, sofredor, doente, paralítico mesmo, precisava dos outros para caminhar, para ser carregado. Batia uma tristeza, um remorso, algo ruim. E ele foi em busca dos fariseus, foi na igreja pedir ajuda. Irmãos, ele não pedia cura, ele pedia alívio dos pecados.
O que é que você tem para me dizer? E irmãos, e os sacerdotes e os fariseus diziam o que mesmo? Você é desgraçado, está nessa situação, porque você é pecador. Você está pagando pelos seus pecados. Você é maldito. Vai para lá, pecador. O que é que eles esqueceram de dizer, irmãos? Que tinha um plano, não é verdade? Tinha um plano. Aquele homem, irmãos, que tinha ido na igreja muitas vezes, pedir ajuda espiritual, que não recebeu ajuda, agora ele pensa em Jesus. Será que Jesus me atenderá? Ou será que Jesus, assim como o leproso, será que Jesus vai me expulsar, assim como eles me expulsam? Me diz que eu sou maldito e que eu sou pecador, desgraçado. Será que Jesus vai me atender? E o Espírito Santo trabalhando na mente daquele homem, irmãos. Primeiro levou ele ao arrependimento e depois levou aquele homem até Jesus. E diz a Bíblia que ele chegou na casa onde Jesus estava. Era tanta gente, multidão de pessoas, que ele não pôde se aproximar de Jesus. Novamente, o que é que está acontecendo aqui? A multidão atrapalhando a pessoa a chegar até Jesus. Mas diz Ellen White, irmãos, que aquele paralítico, quando chegou tão perto de Jesus, ele disse: eu não posso deixar passar essa oportunidade, meu Deus do céu. E ele deu uma ideia para aqueles que estavam carregando ele: me coloque pelo telhado. Abra aí. Me coloque pelo telhado. E colocaram ele pelo telhado. E quando ele foi colocado, Jesus estava pregando, falando para as pessoas, e ali estavam presentes, sabe quem, irmãos? Multidão de gente, variadas pessoas. Lá tinha espias, fariseus espias, escribas espias, estavam espiando Jesus para ver que Jesus errava. Havia ali, sabe quem mais, irmãos? Oficiais. Havia ali pessoas sinceras. Haviam pessoas ali reverentes. Haviam pessoas curiosas. E havia pessoas incrédulas. E quando aquele homem foi colocado, irmãos, ali, aquele homem não falou nada. Diz a Bíblia, ele não falou nada. Mas o olhar dele falou tudo. E Jesus, que é Deus, já estava ligado, estava atento. Sabia que aquele homem estava com aquela angústia terrível. Qual era a angústia do homem, irmãos? Era porque não andava? Qual que era a angústia dele, irmãos? Os pecados. Eram os pecados dele, que era a angústia dele. E ele olhou para Jesus com um olhar triste, como quem diz, não falou nada. E Jesus, vendo tudo, disse: amigo, tem bom ânimo. Oi, irmãos, amigo, tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. É isso que você quer ouvir. Os teus pecados estão perdoados. E os espias, sabe quem eram aqueles espias, irmãos? Aqueles mesmos que tinham dito para aquele homem: você é um desgraçado, está pagando pelos seus pecados, vá para lá, faça de mim. E quando aquele homem chegou ali, eles disseram logo: eu quero saber como que Jesus vai lidar com essa situação, porque esse está sofrendo porque é pecador, ele está sofrendo por causa dos seus pecados. Não era mentira, era verdade. Ele estava sofrendo por causa dos seus pecados. Só que eles estavam esquecendo de uma coisa, assim como o leproso, que há um plano de redenção. Há um plano de perdão. E quando Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, aí eles começaram a pensar. Ninguém falou nada. Mas eles começaram a dizer: blasfema. Isso é blasfema. Perdoar pecado, só quem perdoa pecado aqui é Deus. Aí Jesus não falou nada, mas eu estou agora dizendo, irmão, entenda a conversa ali. É? Só quem perdoa pecado é Deus? Vocês estão dizendo o que mesmo? Este homem está aleijado por quê mesmo? Porque ele é pecador. É por isso? É. É verdade? É. Pois eu estou dizendo para você: perdoados estão os teus pecados. E tanto faz dizer perdoados estão os teus pecados, como dizer levanta-te e anda. Porque se eu disser para ele levanta e anda, os seus pecados estão perdoados. Por que ele está doente?
Porque ele é pecador. E diz a Bíblia que Jesus falou assim, para mostrar que ele tem autoridade, ele disse, levanta e anda. Você não disse que era pecador? Pois eu estou dizendo para ele, levanta e anda. Amém. Amém. Porque Deus, Jesus é Deus, irmãos. Sabe, irmãos, no Lucas capítulo 1, verso 53, diz um texto, vamos ler? Lucas 1, verso 53. Opa, passei. Encheu de bem os famintos, despediu vazio os ricos. Quem estava lá aquele dia lá? Estava uma multidão de curiosos, de incrédulos, de espias, mas tinha ali pessoas reverentes e pessoas crentes. Para os crentes, eles saíram cheios. Cheio. Mas os que estavam ali, com curiosidade, com incredulidade, a mesma mensagem que eles mesmos fariseus, estavam declarando que Jesus era Deus. Eles mesmos disseram, só quem perdoa pecado é Deus. E Jesus disse, pois eu vou perdoar pecado agora, eu vou mostrar para vocês que eu perdoo. Eu sou Deus. Dali mesmo eles saíram fazer o que mesmo? Planejar o mal de matar Jesus. A mesma mensagem que salvou alguns, levou outros à escuridão espiritual. Sabe, irmãos? Diz Ellen White, irmãos, que aquele homem, e se você ler o texto, dá uma pausa. Jesus primeiro diz, perdoados estão os teus pecados. E depois tem aquela conversa lá, né? E o homem já estava satisfeito, irmãos. Já estava satisfeito. Era isso que ele queria, era o perdão. Lembra dos dois ladrões na cruz? Os dois eram pecadores. Um pedia para ser liberto da consequência. Da consequência dos seus pecados. O outro pediu, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu mereço morrer. Era assim também este homem, irmãos. Eu estou doente, paralítico, porque eu fui pecador desgraçado. Eu só queria saber se Deus podia me perdoar. Se Deus me dava esse alívio, eu posso morrer em paz. E quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, ele estava satisfeito. Não queria mais nada. Mas Jesus deu mais. Porque se ele estava doente por causa dos seus pecados, e Deus estava perdoando os seus pecados, portanto Deus poderia curá-lo. E ele foi curado, graças a Deus por isso, amém. Amém. Irmãos, existe hoje milhares de pessoas sofrendo neste mundo doenças físicas, as quais, como paralíticos, estão ansiando a mensagem, perdoados estão os teus pecados. Ô irmãos, como que tem milhões de pessoas doentes, uma doença psicológica, depressão, outras coisas, por causa de tantos pecados. Está ouvindo, quem sabe esperando ouvir, perdoado estão os teus pecados, meu querido, minha querida. O fardo do pecado, com seus desassossego e insatisfeito desejo, é o fundamento de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem ter com o médico da alma. A paz que unicamente ele pode dar, comunicaria vigor à mente e saúde ao corpo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão morrendo e morrem por causa de doenças psicológicas. E muitas das vezes, doenças físicas, talvez a maioria das vezes, as doenças físicas são por causa da transgressão das leis. Não é nenhum mistério que os habitantes da terra estejam sofrendo de enfermidades de toda espécie e tipo. É pelo fato de transgredirem a lei de Deus.
Sabe, irmãos, eu sou um exemplo. Eu sou um dos sofredores. Eu já falei para vocês aqui, eu estou falando para vocês aqui da internet. Já passei com um naturalista e ele disse: você pode ser curado sem precisar tomar nenhum desses remédios aí. Está aqui o regime. Nunca mais coma carne. Não estou falando só de carne, não, de outras, talvez outras coisas. Mas a minha saúde é tão frágil, e de pessoas com essas doenças assim, eu vou dizer para vocês aí, artrite reumatoide, uma doença degenerativa, que para a medicina é incurável. Eu já percebi que tem cura. Tem cura. Basta cuidar da alimentação, irmãos. Eu vou contar para vocês aqui rapidinho, em 10 segundos. Você acha que um pão com ovo é coisa muito ruim? É coisa do mal? Parece que não, né? Mas se a gente for analisar o fermento, o pão, Fritura. aí o ovo ele não é um vegetal também. É lácteo, né? Eu vi um exemplo de uma irmã adventista, esposa de pastor, já contei para vocês aqui. Esposa de pastor, com a mesma doença que eu tenho, só que ela é muito mais grave, provavelmente, muito mais fraca, não sei. Ela estava quase curada. Não, primeiro ela foi a uma médica. E a médica disse: tem 2 tratamentos. Um é esse aqui com drogas, que você vai só piorando até morrer. E tem esse outro tratamento aqui que você vai fazer, é mais demorado, mas é coisas naturais e tal. Falando com a adventista, com a mulher, pastor. E ela disse: ué, você é adventista? Ela disse: não, eu não sou adventista não. Só que eu sigo os conselhos de Ellen White. Ô, irmãos, que patada! Eu trato meus pacientes com os conselhos de Ellen White. Deixe de comer essas coisas, faz olha. O que diz aqui Ellen White? Não é nenhum mistério que os habitantes da terra estejam sofrendo de enfermidades de toda espécie e tipo. É pelo fato de transgredir as leis da saúde, as leis de Deus. E transgredir a lei de Deus, irmãos, é transgredir a lei. Transgredir a lei da saúde, é transgredir a lei de Deus. E essa semana eu comi pão. E aí, contando dessa irmã lá, um dia ela estava quase curada já. Eu disse: eu estou quase curada. Vontade de comer um pão de queijo. E ela foi, comprou um pão de queijo, ela quase morreu. Ela foi entubada, irmãos. A pessoa passou tão mal que foi entubada por causa de um pão de queijo. A mistura tonta, né? Sabe, irmãos, nas quartas-feiras, nossa igreja aqui é pequenininha, mas nas quartas-feiras o que a gente escuta de irmão chorando de doença. Será que esses textos não se aplicam a nós? Por que é que nós estamos doentes? E eu tenho pedido a Deus: Senhor, me ajude a ter força para dizer não. Isso eu já sei que me faz mal. Não. Como parece, irmã, um pão de queijo faz mal. Não. Que mal tem um pão de queijo? Não. Isso me faz mal. E essa semana eu comi pão com ovo e passei a noite mal. Dá vontade de jogar para fora e dizer nunca mais. Passa os dias que come de novo. A enfermidade física, se bem que maligna, é fundamento arraigada e fundamente arraigada, debelou Jesus. A doença, a lepra e a paralisia, ele disse: vai embora, acabou. Mas e a cura da alma? E a cura da alma dos que estavam ali foi curada? Saiu dali os fariseus querendo matar Jesus. Saiu dali os escribas querendo matar Jesus. Saiu ali os incrédulos dizendo: isso é coisa do diabo. A cura espiritual não aconteceu, irmãos. Foram despedidos, vazios, todos aqueles
que não estavam ali com o coração sincero, não receberam a bênção. Irmãos, a lepra e a paralisia não eram tão terríveis como hipocrisia e incredulidade. E aí eu fiquei pensando nesse texto quando eu li. Por que será que Jesus disse, e farão muito obras maiores do que as que eu fiz? Eu curei o leproso, eu curei o paralítico, mas quem sabe uma palavra de conforto, um estudo bíblico, pode curar o que mesmo? A alma. Pode curar a alma. Não tem coisa pior, irmãos, diz aqui, não tem coisa pior do que hipocrisia, do que incredulidade. E quando se fala em incredulidade, esse dia eu estava assistindo o sermão, e eu fiquei pensando, poxa vida, como Abraão foi o pai da fé, mas ele tinha um monte de falta de fé. Não foi? Um monte de falta de fé. Ele tinha altos e baixos, lá em cima, daqui a pouco estava lá embaixo. O que tinha Abraão de bom é que ele perseverava. Nós devemos perseverar, irmãos. Nós devemos lutar. Nunca parar de lutar. Nunca parar de acreditar. E terminando aqui, irmãos, quero dizer para vocês uma coisa. Dentro da igreja, isso sempre já esteve, mas agora está sendo mais destacado. Grupos de pessoas se criticando. Uns liberais, outros ditos perfeccionistas. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Os dois grupos estão errados. Agora nós precisamos ser muito espertos para perceber se nós estamos em um grupo ou se nós estamos no outro. Porque nós devemos ter muito cuidado. Um doutor muito famosíssimo, morreu em 2018. Desmond Ford. Pesquisa sobre ele. Desmond Ford. Irmãos, a graça ela é importantíssima. A graça ela é importantíssima. Mas não podemos ficar só na graça. Não podemos ficar só na graça. Hoje a irmã leu aqui, a fé sem obras é morta. Não podemos ficar só dizendo, não, eu tenho fé, mas assim, a obra não precisa, eu já tenho fé. Nós somos salvos pela graça, irmãos. Mas uma pessoa salva, ele é obediente. Amém. Amém? Ele é obediente. E quando nós nos desculpamos, o meu último sermão foi a respeito, falei um pouquinho disso aí, né? Quando desculpamos nossos defeitos, o que eu tenho percebido, irmãos, eu não sou do contra, eu sou a favor. Eu pesquiso, eu escuto, tudo que a pessoa quiser falar. Mas o que eu tenho percebido é que tem pessoas que dizem, eu já fui taxado como perfeccionista. Irmãos, eu não sou perfeccionista. O grupo de pessoas chamado perfeccionista, eles dizem o seguinte, eu sou perfeito. Eu não tenho defeito nenhum. E vocês nunca ouviram falar isso? Ouviram? Eu falava uma vez isso. Os perfeccionistas, quando surgiu na igreja, eles diziam, nós somos perfeitos, não temos mais pecado nenhum. Somos santos. Somos santos. Mas eu sou um desses que digo, irmãos, nós precisamos lutar para vencer o pecado. E nós lemos aqui vários textos hoje. Assim como Jesus curou a lepra, Ele pode curar a gente do pecado. Ele pode curar. Se a gente quiser, ou se a gente quiser ir a Jesus e fazer como o leproso falou, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. Ele vai nos tornar limpo, irmãos. Ele vai. Está cheio de gente dentro da igreja, e é pastor importante dizendo que a gente não consegue vencer, irmãos. Meu amigo. Essa ideia não está certa, irmão. Essa ideia de dizer que não, que é pesado demais, o homem não consegue, não está certo. O que diz a Bíblia? Os meus mandamentos não são pesados. A lei de Deus, os meus mandamentos não são pesados.
Por que que eu vou dizer que é pesado? Eu não consigo, a gente não vai conseguir. Não diga isso, irmãos. E dizer isso, e dizer, vamos lutar, vamos tentar, vamos. O que diz o apóstolo João? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lute, mas e se pecar? Temos advogado. Temos advogado. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos ajude. Será que você, irmãos, como eu, está precisando de alívio? De alívio? Será que você, como eu, quer ser purificado? Não deixe passar a oportunidade, irmãos. Vá a Jesus enquanto é tempo. Vai chegar um dia que o tempo passou e não há mais tempo para nada. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Eu quero orar.